Deus seja louvado. Amém. Servos e servas do Senhor, amados em Cristo Jesus, varões e varoas na presença de Deus. Irmãos, sinto de contar um testemunho. Estava congregado lá no Chapadão, na cidade de Bauru, e o irmão levantou e contou essa obra, irmão, e foi só glória, viu, irmãos? Irmão, tinha um irmão que ele era do mundo, ele tinha o prazer de andar armado, andava só com um revólver, irmão. Ele era bom de tiro, né? E o Senhor chamou ele na graça, e ele creu, irmão, batizou, mas continuou andando armado ainda, irmãos. E os irmãos falavam para ele: ô, meu querido, não precisa andar mais armado, que você tá entre amigos, aqui você não tem inimigo. Ele falava: não, irmão, só vou parar de andar desarmado, de não usar o revólver, que ele ia, irmandade, ele ia na igreja com o revólver dentro do paletó. E os irmãos falavam para ele: irmão, aqui não tem inimigo, você não precisa, não, só vou parar de andar armado quando Deus mandar. Irmão, em contratempo, tinha um servo do Senhor lá da cidade de Bauru, que tinha o prazer de fazer visita, né? E o Senhor desprendeu-lo para fazer visita na casa de um fazendeiro, irmão. E esse irmão temeu, falou: Senhor da glória, eu conheço esse fazendeiro, a fama dele é muito ruim aqui em Bauru. Ele vai os crentes lá evangelizar de outra denominação, ele taca pedra, ele maltrata, ele tem 2 cachorros lá brabo, ele taca os cachorros em cima da gente. Tem misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor falou assim: irei preparar um vaso preparado para te acompanhar. E assim foi, irmão. O Senhor preparou esse irmão que andava armado. Mas o irmão que ia fazer a visita não sabia que esse irmão andava armado. E foram, irmão. Foram lá fazer a visita. E chegaram lá. A porteira estava fechada, tinha uma casa assim no alto, com a varanda no alto. Quando ele chegava, já o fazendeiro debruçava naquela varanda e já falava: crente, pode falar aí. Depois que falava, ele ofendia, tocava os cachorros em cima. E quando não foi diferente dos irmãos. Os irmãos chegou lá, parou o carro, desceu do carro, e ele já chegou e falou: vocês são crentes? Sim, servimos a Deus na congregação. O que vocês querem aqui? Nós viemos falar da benção de Deus, Deus ama a sua alma. E começou a evangelizar, e falou: pode falar. E foram falando, o irmão foi falando: Deus ama a sua alma, Deus quer levar a sua alma para o reino da glória, quer perdoar os seus pecados. E assim, foi falando. Quando terminou, o fazendeiro virou e falou: terminou? Ele falou: sim, o que nós tínhamos para falar para o senhor é isso aí. Ele falou: tá bom. Satanás pega. Irmãos, esse fazendeiro, ele tinha 2 cachorrão grandes, o mais feroz ele atendia pelo nome de Satanás. E o fazendeiro tocou esses cachorros em cima dele, os cachorros vinham, mordiam e machucavam. Esses irmãos já sabiam da fama desse fazendeiro. E quando o fazendeiro atiçou os cachorros nele, irmão, e esse cachorro veio, Satanás pega, veio, foi chegando perto do irmão, o irmão enfiou a mão no paletó, arrancou o 38, deu um tiro, pegou no meio da cabeça, assim, bem no meio dos 2 olhos, assim, o cachorro caiu morto na hora, irmão. E o fazendeiro assustou, e o irmão também, que estava com ele. O fazendeiro pulou assim, bateu a mão assim naquela cerquinha da varanda, assim, pulou e saiu correndo. E o irmão falou: meu Deus, ele vai pegar a arma, vai vir atirar em nós, vão embora daqui. Montaram no carro e foram embora. Irmãos, depois desse episódio, o Senhor tirou o desejo do irmão. O irmão nunca mais andou armado. O Senhor levantou ele no ministério, os 2 irmãos no ministério, né? E tá lá. Passou alguns anos, eles estão lá no culto, os 2 lá, no culto, né? Ministrando o culto lá, sentado assim, e levanta o irmão e fala: irmãos, eu agradeço a Deus, que Deus é maravilhoso, Deus teve misericórdia da minha alma, porque eu era muito ruim. Irmãos, eu aqui na região, eu fui muito conhecido por ser muito mau, eu era um fazendeiro, eu tinha muitas posses, eu era brabo, e o Senhor mandava uns crentes lá na minha fazenda para evangelizar, e o meu prazer era ofender, atacar. Eu tinha uns cachorros brabos lá, um cachorro chamado por Satanás. Quando ele falou assim, os irmãos já começou a reconhecer ele, já viu que era aquele irmão, né? E pegou e falou assim... E eu tinha um cachorro que ele atendia pelo nome de Satanás. Irmãos, e quando mandava os crentes lá, o meu prazer era mandar o cachorro morder. O cachorro mordia, o cachorro era feroz, ele saía correndo, e o cachorro correndo atrás, eles machucavam, e eu dava risada. A minha alegria era ver os caras correr do cachorro. Mas um dia o Senhor mandou 2 varão lá, e eu não sabia que crente andava armado, irmãos. E quando eu mandei o Satanás pegar, o cachorro chegou perto, esse crente tirou um revólver grande assim, deu um tiro, pegou na cabeça, matou o cachorro que eu mais gostava. E eu assustei, uma voz muito forte falou assim: ó, dessa vez o tiro foi na cabeça do cachorro, mas se você não me obedecer, o próximo tiro vai ser na sua cabeça. E aquilo
eu fiquei aterrorizado, irmãos. E eu pulei, saí correndo, corri 2 dias e 2 noites pro meio do mato. Cheguei numa cidade vizinha, irmãos, e fiquei alongado com medo que daquele crente lá vir e querer me matar também. E eu encontrei uma igreja escrito congregação, e eu entrei, era dia de culto, sentei no último banco. E lá o Senhor foi falando com a minha alma, tudo que aquele servo falou lá, que Deus queria salvar a minha alma, que Deus tinha uma vida melhor para mim, queria perdoar os meus pecados. O servo de Deus falava lá na frente e aquela palavra foi entrando dentro de mim. Irmãos, resumindo bem, hoje eu sou irmãos de vocês. O Senhor me chamou na graça, sou batizado, aquela vida minha pregressa ficou para trás, nunca mais tive posse nenhuma, mas hoje sirvo a Deus na congregação cristã e estou aqui dizendo que Deus é bom, porque Deus se agradou da minha alma e chamou eu nessa graça. Irmãos, e daquele episódio para lá, o irmão que andava armado nunca mais andou armado. E esse foi o testemunho que esse irmão contou, irmão. Deus fez essa obra, salvou esse irmão que estava em pecado, e aquele irmão também que tinha o prazer de andar armado, o Senhor libertou por completo. Essa é a obra que eu vi lá na cidade de Bauru, bairro Chapadão. Deus seja louvado. Amém.